Adventistas do sétimo dia, seita ou heresias? É sobre este assunto que nós iremos tratar hoje aqui no canal. E por que nós iremos abordar este assunto? É muito simples. É que todos nós percebemos de maneira muito clara que, devido à ciência estar avançada nesses últimos dias, as religiões elas têm crescido muito nesses últimos dias. O número de religiões crescem dia após dia. E não é diferente os movimentos sectários, ou seja, as seitas, elas têm crescido muito nesses últimos dias, principalmente através dos meios de comunicação. E os movimentos que nós identificamos como seita, à luz da palavra do Senhor, à luz das Escrituras Sagradas, grande parte destes movimentos, destes falsos profetas, uma grande parte deles já se infiltraram dentro da igreja com seus falsos discursos, induzindo o povo de Deus ao erro, a tropeçar em relação à salvação, trazendo dúvida para dentro da igreja, trazendo dúvida em relação à salvação. Eu sei que muitos vão querer repudiar a expressão seita. Deixa eu tentar deixar bem claro para que você possa entender melhor um pouco deste assunto sobre a expressão seita. Seita normalmente são grupos religiosos que carregam a palavra de Deus em mãos. Eles têm a palavra de Deus em mãos, eles têm as suas doutrinas, embora as suas doutrinas estão baseadas nas Escrituras Sagradas, mas quando nós examinamos a palavra do Senhor e fazemos uma comparação entre a palavra do Senhor e o que eles apregou, nós conseguimos perceber que as doutrinas que as seitas andam apregoando, elas estão fora do contexto. Elas estão fora do contexto. Embora elas estão baseadas nas Escrituras, elas estão fora do contexto. Por quê? Porque na maioria das vezes os movimentos sectários, eles não seguem realmente o que diz as Escrituras, e sim eles seguem e apregou a interpretação que foi deixada, a interpretação que foi estabelecida pelo fundador da seita. Eles apregou a interpretação que foi deixada pelo fundador da seita, ou seja, vira uma bola de neve, vão passando de um para o outro e assim por diante. E normalmente as seitas, elas têm as suas doutrinas, elas têm as suas mensagens específicas. Cada uma delas criam as suas próprias mensagens. Eles têm as suas mensagens específicas. Como por exemplo, o Adventismo do sétimo dia. A mensagem principal dos adventistas é o sábado. Você pode perceber através das redes sociais que a única mensagem que eles andam apregoando pelo mundo afora é o sábado. Eles insistem em relação ao sábado, como se o sábado fosse uma ordem soteriológica, ou seja, uma regra para a salvação. O sábado ele não foi estabelecido como ordem soteriológica, e sim como um dia de descanso para Israel, principalmente para Israel. Por quê? Porque Israel, quando Deus tirou o povo do Egito, o Senhor foi muito claro. Lembra-te que o Senhor teu Deus te tirou com mão forte e com braço forte. Lembra-te que fosse escravo na terra do Egito. Então o povo de Israel, eles foram escravos durante anos de Faraó. Eles trabalhavam de sol a sol. Eles eram escravos nas mãos de Faraó. Então o Senhor o libertou das mãos de Faraó
estabeleceu um dia de descanso para que eles pudessem descansar o corpo físico, porque o nosso corpo físico, ele precisa de descansar um dia na semana. Ele precisa de descansar, que não era o caso do povo de Israel quando eles estavam sobre as mãos de Faraó. Eles eram escravos nas mãos de Faraó. Então o Senhor o libertou e deu para eles o sábado como um dia de descanso físico e não uma regra para a salvação. Tanto é que eu desafio a qualquer um de vocês que são adventistas a mostrar no novo pacto, principalmente nos ensinos dos apóstolos, aonde é que a palavra sábado saiu da boca de alguns dos apóstolos, principalmente na boca de Paulo, como regra soteriológica ou como uma ordem irrevogável para a igreja. Não existe. Isso não é nada mais, nada menos do que uma invenção que vocês inventaram. Vocês insistem com isso. E grande parte dos adventistas, eles se utilizam de passagens bíblicas isoladas fora do contexto, como eu já expliquei agora há pouco, que a maioria das seitas, eles têm as suas doutrinas baseadas nas escrituras, mas estão fora do contexto. Exemplo disso, eles se utilizam muito da primeira carta de João, capítulo 3, e o versículo de número 4, que diz: porque pecado é a transgressão da lei. Ou seja, qualquer que peca, transgrediu a lei, segundo a teoria deles. Porque o pecado é a transgressão da lei. Mas a pergunta que eu faço, para que você possa analisar melhor comigo este assunto, principalmente você que é adventista do sétimo dia, a pergunta é: de que lei o apóstolo João ele está se referindo? É muito simples. Quando nós analisamos o versículo 11, a palavra é muito clara. Está escrito assim, eu estou com a palavra do Senhor aqui do lado. 1 de João, capítulo 3, e o versículo de número 11, que diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Vamos analisar novamente o versículo de número 11. Porque esta é a mensagem. Esta, você está compreendendo, meu irmão, você que me acompanha aqui pelo canal? Esta é a mensagem. Ou seja, esta é a mensagem. Ou seja, qual era o discurso de João? Em 1 de João capítulo 3, versículo de número 4, porque pecado é a transgressão da lei. O transgredir a lei é você não amar o seu próximo, é não ter amor ao seu semelhante. Então qualquer que ama ao seu irmão, ao seu próximo, ele cumpriu toda a lei, porque a lei, o cumprimento da lei, resume-se no amor. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não tem nada a ver com sábado. Então essa falsa teoria adventista, ela é refutada constantemente através dos meios de comunicação, mas tem aqueles que ainda insistem em crer. E eu sei que alguns deles vão vir às vezes aqui no canal, e às vezes muitos deles estão repetindo constantemente a mesma ladainha. Então se a lei foi abolida, então eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar. E eu pergunto a você mais uma vez: e quem disse a você que é necessário nós consultarmos os livros da lei para saber disso? Não tem nenhuma necessidade. Aquilo que o Senhor estabeleceu para a igreja de necessário já está tudo fundamentado nos evangelhos e principalmente nas cartas dos apóstolos. Então aquele que ama ao seu próximo, o seu semelhante, e tem misericórdia, ele não vai roubar, ele não vai matar. Por quê? Porque ele ama o seu próximo. De sorte que o cumprir a lei é amar
o próximo, é ter amor ao nosso semelhante. Porque esta é a mensagem que desde o princípio ouviste, que nos amemos uns aos outros. Viu só, meu irmão, como a heresia deles é muito bem elaborada? Então eles insistem com isso. Adventistas do sétimo dia, a doutrina adventista não é nada mais, nada menos do que uma repetição dos fariseus, das doutrinas que os fariseus apregoavam na época do Senhor Jesus. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles se utilizavam da própria palavra do Senhor para apregoar as suas heresias. Então, normalmente, as seitas, eles agem da mesma forma. Eles se utilizam da palavra do Senhor, mas na realidade eles torcem aquilo que está escrito. Eu espero que você tenha compreendido esse assunto. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo com os demais cristãos. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, no nome do Senhor Jesus.